Olá a todos, bem-vindos! Sou o Sensei João Paulo e trago a vocês nessa semana mais um vídeo em que apresento resultados de minhas pesquisas dentro do Bugei, relacionados aos temas de marcialidade, antropologia, espiritualidade e aos aspectos culturais ao qual o universo do Bugei está inserido. Nessa semana, apresento resultados de pesquisas relacionados a um interessante método estudado pelos mais antigos em nossa escola, chamado Tekage no Hou. São apresentados neste vídeo exemplos e demonstrações técnicas realizados por Shidoshi Jordan com Shidoshi Luiz em Valência, na Espanha, e Shidoshi Thiago com o Shideshi Adriano no Brasil, que ilustram os conceitos inerentes a este método. As demonstrações são realizadas de forma didática, para que os antigos praticantes, pesquisadores e aqueles que se identificam com temas marciais possam entender todas as etapas mostradas em cada movimento. Comecemos ao verificar as traduções dos ideogramas relacionados aos kanji, que compõem Tekage no Hou. Desta forma temos, na composição de Tekage, o kanji Te, que significa mão, e o kanji Kagi, que significa gancho, arpão, anzol. Assim temos Tekage como um gancho, ou arpão, anzol, curto, ou um gancho que se segura a mão. Seguindo, temos a partícula no, que indica posse na gramática japonesa. E por fim, o kanji hou, que para este caso pode ser traduzido como método. Unindo todos os kanji, temos o método da mão de gancho. Este método apresenta-se como Shizen em sua origem. Vale lembrar que os Shizen são povos indígenas no Japão, que carregam o legado cultural, antropológico, marcial e espiritualista que compõem as artes ensinadas dentro do Kazen-no-Ryu Bugei. Desta forma, ao se observar este método, são explicados pelos mestres que os Shizen, ao longo de vários e vários anos, procuraram adaptar instrumentos que eram utilizados comumente em sua atividade diária, para que pudessem ser utilizados em formas de guerra. Tais adaptações, por parte dos povos Shizen, eram necessárias por conta de constantes conflitos e opressões que ocorriam contra estes povos em tempos antigos. Desta forma, procuraram adaptar este gancho, que era utilizado principalmente nas atividades pesqueiras ou durante a caça de alimentos para carregar a caça, como um instrumento a ser utilizado contra ataques de adversários, emboscadas ou outros tipos de ameaças que poderiam ocorrer naqueles tempos revoltosos. É de conhecimento comum que o Japão é cercado pelo mar e possui uma estrutura geográfica com muitos rios em seu relevo. Assim, ao se observar em uma análise histórica, o Tekage no Hou, verifica-se que os povos Shizen possuíam as condições ideais para o desenvolvimento de técnicas que utilizariam este gancho pesqueiro, uma vez que o Tekage era um instrumento utilizado para se recolher os peixes içados e os colocar dentro de embarcações para posterior utilização. Desta forma, os Shizen, talvez por necessidade ou mesmo pela própria percepção do potencial deste utensílio, o Tekage, como arma, começaram a desenvolver técnicas utilizando o Tekage como instrumento principal, com vistas a criar condições e elementos técnicos com capacidade suficiente para sobrepujar algum tipo de ameaça quando necessário. Como podemos perceber no vídeo, as movimentações que estão sendo demonstradas no kimono ou apenas apontando em algum ponto perigoso no corpo do Uke, tem como objetivo preservar o Uke e servem também para o correto entendimento deste método, uma vez que deve ser entendido e considerado que o gancho perfura violentamente o local onde está sendo demonstrado ou colocado o Tekage. Assim, em uma situação de realidade, não haveria uma preocupação quanto ao bem-estar do adversário e o Tekage era utilizado para causar a maior possibilidade de dano possível ao oponente dentro de sua atuação, por ser um instrumento bastante contundente. Alguns tipos de Tekage podiam possuir serrilhas na área próxima à ponta do gancho, o que tornava este utensílio ainda mais perigoso e letal quando se atingia o oponente. As técnicas em Tekage no Hou buscavam atingir pontos específicos do corpo humano, que pudessem causar dano por incapacidade motora nos ossos, músculos e tendões, hemorragias ou lesões que pudessem afetar a capacidade de embate do adversário, como lesões em face, olhos, costelas, mãos, etc.
Dentro do rol de possibilidade destes pontos de dano demonstrados nesse vídeo, se encontram as principais fibras e grupos musculares, bem como pontos vitais como artérias, veias e estruturas de sustentação, como tendões, ossos, além de tecidos ou órgãos que podem sofrer severo dano quando atingidos por um objeto contundente como o Tekagi, que além de perfurar o local atingido, causavam danos internos e diversos tipos de lacerações durante a construção e a evolução dos movimentos nessas sequências. Para que se possa ter uma ideia da periculosidade e eficiência das técnicas utilizando o Tekagi no Ho, verificaremos a estrutura de algumas áreas do corpo humano que podem ser atingidas. A título de exemplo temos pescoço. O pescoço é a parte do corpo que une a cabeça ao tronco. É formado por 7 vértebras cervicais que articulam com o crânio, com as clavículas e com a porção inferior ou posterior da coluna vertebral. E é suportado por vários músculos que dão à cabeça os seus movimentos. No seu interior encontram-se a laringe e a traqueia, e, por detrás dessas, a parte superior do esôfago. Na parte frontal, essas estruturas e, ainda, a glândula tireoide são protegidas de cima para baixo. Ióide. A cartilagem tireoide, que no homem recebe vulgarmente o nome de maçã de Adão, e a cartilagem cricoide. Lateralmente, por baixo da pele, notam-se os músculos externo-mastoides, os 2 ramos da artéria carótida e da veia jugular, e a glândula submandibular, por baixo da mandíbula. Apesar dessas proteções, o pescoço é um dos pontos fracos dos vertebrados, uma vez que, seccionando-o, o animal perde a vida, não só pela perda de grande quantidade de sangue, como principalmente por deixar de haver comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Costela. A costela é o nome dado aos ossos alongados, comparáveis a arcos que se estendem da coluna vertebral até o externo, ao qual se unem através de cartilagens costais. No homem, há 10 de cada lado. As 7 primeiras articulam-se na frente com o externo por meio de uma cartilagem que lhes é própria. Da 8ª à 10ª costela, elas se unem através de suas cartilagens a uma cartilagem comum, que se articula com o externo. A 11ª e a 12ª costela não se articulam com o externo. As costelas ligam o externo à coluna lombar. A função das costelas é proteger os pulmões e todos os outros músculos e órgãos que tem em seu interior, como o coração, entre outros. Mãos. A mão divide-se geralmente em 3 regiões: carpo, metacarpo, os ossos da palma da mão e os dedos. Lesões com o Tekagi nestas regiões podem ocasionar, além de dor e sangramento, também a incapacidade física de se fechar as mãos, para se pegar uma espada, por exemplo, ao se atingir tendões, ossos, veias e músculos, bem como incapacitar movimentos de supinação ou pronação. A supinação é o movimento de rotação do antebraço, pelo qual a palma da mão torna-se superior ou anterior. Seu oposto é a pronação. Esse movimento consiste em rotacionar o antebraço e a mão que gira o rádio, lateralmente em torno do seu eixo este longitudinal, de forma com que o dorso da mão volte-se posteriormente e sua palma anteriormente. Se a articulação do cotovelo estiver fletida em supinação, a palma fica voltada superiormente. Olhos. O olho é o órgão da visão que permite detectar luz e transformar essa percepção em impulsos elétricos. Nos seres humanos, a retina é constituída por 2 tipos de células fotorreceptoras, os bastonetes, que permitem a percepção de claro e escuro, e os cones, responsáveis pela percepção das cores. O olho humano é também chamado de globo ocular por ter a forma de um globo, que, por sua vez, fica acondicionada dentro de uma cavidade óssea e protegido pelas pálpebras. Possui em seu exterior 6 músculos, que são responsáveis pelos movimentos oculares, e também 3 camadas concêntricas aderidas entre si com a função de visão, nutrição e proteção. A face. A face é a parte frontal da cabeça, conhecida como rosto, onde se encontram o nariz, olhos, boca, bochechas, etc. A face humana possui diversos músculos, cada um deles com uma ou mais funções. Na orelha, localizam-se os músculos denominados auricular anterior, auricular superior e auricular posterior, que podem ser resumidos como músculos auriculares. Na boca se encontram músculos zigomáticos maior e menor, que têm função de ajudar na movimentação da boca. Os levantadores do lábio superior, que possuem função de movimentar o lábio para cima. O bucinador, que atua na mastigação e movimenta as bochechas. O orbicular da boca, que fecha os lábios, entre outros. No nariz encontram-se os músculos nasal, que possui função de dilatar as narinas e é dividido em 2 partes, cuja parte transversal se encontra acima da maxila e ao lado da fossa incisiva,
e a parte alar se localiza na asa do nariz. Prócero possui a função de agir na parte frontal da cabeça e se encontra na fáscia, que envolve a parte inferior do osso nasal, e na parte superior da cartilagem nasal lateral. Depressor do septo possui a função de contrair as narinas e se encontra na fossa incisiva da maxila. Além desses músculos, ainda existem os músculos da pálpebra, que são o orbicular dos olhos, que é dividido em 3 partes: a orbital, a lacrimal e a palpebral, e tem a função de fechar as pálpebras. O corrugador do supercílio, que tem a função de tracionar a sobrancelha, e o levantador da pálpebra superior, que tem a função de abrir os olhos. O desenvolvimento do TKG como método permitiu que os povos Shizen pudessem constantemente adaptar e desenvolver melhorias para a execução técnica desta arma, podendo combinar a utilização desta com movimentos de Aiki Jujutsu, Jujutsu e outras formas, utilizando toda a versatilidade que os mestres verificavam durante seus estudos e aprimoramentos técnicos. De igual modo, o desenvolvimento das técnicas em TKG no Ho buscaram também formas de defesa contra outras artes e armas, com as quais os adversários poderiam utilizar, como Kenjutsu, Yaijutsu, Batojutsu, Tantojutsu, Aikijutsu, Jujutsu, entre outras. Cabe lembrar que a realização de qualquer técnica marcial deve ser sempre acompanhada de um responsável autorizado pela linhagem Kazeno-Ryubuge, que possui as condições e treinamento adequado para a realização segura de toda e qualquer técnica. Desta forma, não se recomenda a prática de qualquer arte sem o auxílio e acompanhamento de um professor. Bom, despeço-me de vocês e, caso queiram, entrem em contato conosco sugerindo futuros temas para novos vídeos. Fiquem bem e até mais!